Oi, padre. Vamos lá. Oi, Lívia. Oi, Dri. Tudo bem? Bem-vindas. Oi, padre. Boa noite, tudo bom, Boa noite. Bia? Tudo bem, o senhor? Graças a Deus, tudo em ordem. Pedimos a bênção. Deus Deus abençoe quem está acompanhando. Amém. Oi, Luciana. Bem-vinda. Que bom, gente. Vamos chegando. E hoje nós vamos falar muito de amor, né, padre? Vamos, hoje especialmente, porque nós vamos estar acompanhados de alguém muito especial para falar justamente sobre essa coisa maravilhosa que é o amor. Isso mesmo. Boa noite especial para a Ângela, que já está acompanhando a gente. Ah, tá aí. A Ângela, sempre uma das primeiras, A né, bênção Ângela? para a Muito bom. Lívia também, Deus abençoe. Que bom, padre. É bom estarmos reunidos aqui para conhecermos mais uma. Hoje é a exortação, né? Tem hoje uma exortação do Papa Francisco. Isso. E muito maravilhosa, porque Padre Iago escolheu essa, né? Que vai falar sobre Santa Teresinha, que a gente acabou também de celebrá-la, né, padre? Sim, é mês de outubro, no mês todo especial voltado a Santa Teresinha. Iniciamos o mês de outubro com Santa Teresinha, então não Isso. teria como ser diferente, né? As relíquias, né, padre? Que A percorreram visita das todo o relíquias aqui Brasil. passou por o Brasil quase inteiro. Boa noite para a Dani, que também está acompanhando a gente. Que bom. Luciana, Vanessa, turma tá aí. Que bom. E, padre, e finalizando praticamente, né? Começamos o mês com ela e agora essa semana que a gente está finalizando o mês, a gente encerra com ela também. Então, muito especial essa live hoje para a gente falar aqui de Santa Teresinha também. Com certeza, encerrar esse mês de outubro, mês missionário, mês de Santa Teresinha, né? Um mês com tantas celebrações importantes, com tantos motivos importantes para nós durante esse mês de outubro, né? É isso mesmo. E vamos falar também, né, sobre as missões, ela que é a padroeira das missões. Então, esse chamado que todos nós temos, né? Todos os batizados somos chamados a ser missionários, né, Padre Iago? Definitivamente, né? A vocação nossa, como nos recorda a Conferência de Aparecida, né? É sermos discípulos missionários, né? Então, é a importância de que sejamos todos discípulos missionários. Isso é fundamental no nosso batismo, né? Isso mesmo, muito bem. Então a gente pode começar. Vou falar para o senhor então fazer a oração que o senhor desejar, para que a gente então comece essa leitura tão bonita. Muito bem, vamos então pedir que o Senhor nos abençoe, que Ele também nos oriente com a sua graça, com a força do Espírito Santo, que de fato possamos, neste momento, colher as inspirações do Espírito Santo. E eu gostaria de iniciar esta oração, rezando uma oração a Santa Teresinha, uma oração que encontrei nas caminhadas da vida, mas achei muito bonita. Gostaria de rezar com cada um de vocês. Gloriosa Santa Teresinha, dileta flor do Carmelo e poderosa intercessora das pequenas almas, recorro a vossos pés, suplicando humildemente que volteis vossos olhos a mim e à pequenez de meu coração. Doce Santa Teresinha, que assumistes o compromisso de derramar uma chuva de graças em forma de rosas sobre a terra, envolvei-me nas graças do poderoso e misericordioso Deus, que vossas mãos ternas dispensam sobre a humanidade, acolhe-me entre os inúmeros fiéis que são sob vossa proteção. Vede, pequena e bondosa Santa Teresinha, a aflição do meu coração e as necessidades espirituais e temporais que carrego comigo, e dignai-vos, terna amiga, socorrer-me e atender-me. Amém. Amém. Assim iniciamos esse momento com Santa Teresinha, né? E hoje nós vamos voltar os nossos olhos para o último importante escrito sobre Santa Teresinha, que é a exortação apostólica do Papa Francisco sobre a confiança no amor misericordioso de Deus, que veio justamente por ocasião dos 150 anos do nascimento de Santa Teresinha, este ano, né?
De Uhum. fato, é um ano especial, assim, à beça, né? Porque não só comemorando os 150 anos do nascimento de Santa Teresinha, mas também porque nós tivemos aqui no Brasil essa longa jornada de É. peregrinação das relíquias de Santa Teresinha, e passou por tantos lugares e em tantos lugares tocando tantas pessoas, dando, eh, mostrando essa beleza do céu, né? E, enfim, hoje nós queremos iniciar então com essa exortação apostólica do Papa. O convite que o Papa nos faz a partir dessa exortação apostólica, bom, o título já é muito claro, né, sobre a confiança no amor misericordioso de Deus, porque Santa Teresinha é justamente uma dessas santas mulheres que nos mostram e nos ensinam de viver de maneira tão profunda este amor de Deus, né? Santa Teresinha tem essa docilidade de ter descoberto um novo caminho de amor, né, junto de Deus, a partir da sua relação com Deus, né? Não que já não existisse o amor de Deus, mas ela tem uma maneira toda autêntica de viver esse amor. E, claro, a confiança nesse amor é fundamental. Por isso, no segundo número da exortação apostólica, o Papa já traz para nós uma recordação importante de que, com a confiança, a fonte da graça transborda em nossa vida. O Evangelho se faz carne em nós e nos transforma em canais de misericórdia para os irmãos. Vejam, a confiança na graça de Deus, a confiança no seu amor, transborda a sua presença na nossa vida, né? Então, quando o Papa Francisco nos fala isso, ele já nos recorda justamente que, confiando no amor de Deus, nós também irradiamos o amor de Deus, né? Então, não se trata simplesmente de eu confiar, mas de o amor de Deus brilhar a partir de mim também, né? O amor que Deus derrama no meu coração, que eu experimento, irradia para os outros, né? Então, vejam, é algo especial demais, né? É especial demais você justamente sentir-se confiante, ter essa confiança no amor de Deus e irradiar para os outros, né? É isso que nós encontramos de maneira tão sublime na vida de Santa Teresinha. Experimentou o amor de Deus e levou o amor de Deus ao mundo, né? Mesmo sem nunca sair do Carmelo, né? Tanto que, de fato, é uma das santas que são, assim, extremamente conhecidas no mundo inteiro, né? Ganhou os corações de muita gente, porque da singeleza do Carmelo fala ao mundo inteiro sobre essa confiança no amor. O primeiro capítulo dessa exortação apostólica é uma exortação apostólica finíssima, né? É bem sucinta. E o primeiro capítulo nos convida a levar Jesus aos outros. Uhum. É justamente essa coisa de levar o amor, né? E o Papa Francisco nos recorda que o nome de Jesus é continuamente respirado por Santa Teresinha como um ato de amor. E, de fato, como recorda o Papa, ela leva isso até o último suspiro. Santa Teresinha, em toda a sua vida, sempre viveu muito perto de Deus, sempre muito próxima de Deus, desde a sua infância, né, a ponto de entrar muito nova no Carmelo. Ela foi pedir ao Papa para entrar no Carmelo e o Papa concedeu. Né, vendo a profundidade do amor que ela sentia por Jesus, o Papa viu que de fato ela tinha algo diferente, né, e assentiu que ela fosse, mesmo antes da idade mínima, que ela fosse aceita no Carmelo. E desde sempre ela respirou esse amor de Deus, né, a ponto de gravar lá na sua cela: Jesus é meu único amor. É. Né? Ela grava, escreve lá na sua cela: Jesus é meu único amor. Né? Então, a confiança que ela tem é justamente se levar Jesus aos outros, né? Pelo amor que ela tem a Jesus, ela leva Jesus aos outros, né? Então, isso já é um grande ato de fé de quem descobre o amor. A grande diferença da Teresinha, ela descobre o amor de uma maneira única, autêntica, porque Santa Teresinha tem uma maneira muito própria de se relacionar com Deus e de falar do amor de Deus e de viver o amor de Deus, mas ainda mais autêntica a maneira como ela leva isso ao mundo, né? Nos seus escritos nós lemos como o amor transbordou na vida dela. Quem já leu a história de uma alma sabe disso, né? Toda a sua história, ela está sempre inebriada do amor de Deus, mesmo os momentos difíceis, mesmo momentos de dor e sofrimento, sempre inebriadas do amor de Deus. E dentro desse primeiro capítulo, o Papa Francisco ainda recorda que Santa Teresinha tinha uma alma Uhum. missionária, né? Quando nós lemos as
carta de Santa Teresinha, ela conversando com os missionários, né? Ela tinha algumas pessoas que ela acompanhava por carta, conversava por carta, né? E ela fala desse desejo, e ela elogia, fala para os missionários como é linda a vocação missionária, que tenham força, que sejam animados, que ela está rezando pelos missionários, né? Então, assim, ela tem uma alma profundamente missionária, né? A missionariedade de Santa Teresinha ressoa em todos os escritos, na sua forma de falar, na sua oração, né? Ela rezava intensamente pelos missionários, e ela mesma falava que gostaria de estar em missão pelo mundo, ela gostaria de estar em todo lugar, né? Santa Teresinha tem essa particularidade. Santa Teresinha, ela dizia: eu quero ser tudo, né? Eu É, não me contento com alguma coisa, eu quero ser tudo na igreja, né? é, Ao certo ponto dela querer até ser padre. Ela falou: se eu pudesse, eu também gostaria de ser sacerdote, porque a vocação do sacerdote é linda, dos missionários é linda, enfim, é bonito ver como ela fala, porque ela tem uma alma missionária. É isso que o Papa Francisco retoma de maneira tão forte nesse primeiro capítulo também, né? De fato, ela está disposta a correr ao encontro do Senhor, né? O Papa Francisco até recorda o Cântico dos Cânticos, né? Que é justamente aquele desejo de servir ao seu esposo, né? Santa Teresinha tem esse amor esponsal e quer servir a Jesus com toda a sua vida, né? Com toda a sua força, com todo o seu coração e com muita intensidade, né? Então, Santa Teresinha tem esse diferencial, né? De que o seu amor é expansivo, ele abraça a igreja, né? Então, quando falamos nesse primeiro capítulo de levar Jesus, de levar o amor de Deus, de levar Jesus aos outros, Santa Teresinha vive isso de maneira muito concreta, né? Nos seus escritos, na sua forma de agir, no viver em comunidade, sim, porque a vida no Carmelo é uma vida de comunidade muito intensa. Imagina, as irmãs estão ali enclausuradas, vivem constantemente umas com as outras, e a convivência fraterna prescinde de muito amor, né, com as limitações uns dos outros, com as dificuldades, enfim. Santa Teresinha vive isso muito bem, né? E uma coisa que o Papa Francisco ressalta, que é importantíssimo, nesse primeiro capítulo, no número 10, ele vai dizer que quando uma alma se deixa cativar pelo odor inebriante dos vossos perfumes, falando sobre Deus, ela não é capaz de correr sozinha. Todas as almas que ela ama são arrastadas atrás dela. Então, a grande diferença de Santa Teresinha é justamente isso. O amor dela por Jesus foi tão profundo que ela conseguia arrastar as pessoas para junto de Jesus com o testemunho dela. Caladinha ali no Carmelo, né, enclausurada, fechada, mas exalava esse amor e arrastava as pessoas para junto de Deus. Isso é uma verdade. Não corre sozinha. Ela leva junto todos aqueles que desejam buscar e amar a Deus de um coração sincero, a ponto de ela dizer que ela não descansaria no céu é. enquanto não conseguir salvar as almas, né? Então, é muito bonito ver esse amor que Santa Teresinha tem, essa dedicação que ela tem de levar aos outros. E por fim, nesse primeiro capítulo, Papa Francisco traz algo que para o nosso tempo é importantíssimo da vida de Santa Teresinha. Ele diz da graça que nos liberta da autorreferencialidade. E quando ele fala de Santa Teresinha, ele traz algo que é muito bonito, porque quando ele fala de Santa Teresinha, ele traz aqui algumas palavras de Santa Teresinha, ele mostra justamente que Santa Teresinha está sempre aberta ao outro, né? E a sua vida, ela compreende a vocação cristã com muita profundidade a partir do batismo, em que a graça do batismo torna ela uma torrente impetuosa para levar os outros a Jesus Cristo, um amor que precisa transbordar não para si, para levar os outros a Cristo. E aqui aquela Uhum. frase clássica, né, que ela derramaria uma chuva de rosas sobre a terra, né? Porque realmente ela não quer guardar as graças para si. Ela quer que os outros recebam a graça para que os outros possam se aproximar de Deus. Então, de maneira muito concreta, é claro isso na vida de Santa Teresinha, levar Jesus aos outros. Esse é o amor quando a gente vê que é o amor verdadeiro de Cristo mesmo na pessoa, né? Aquele amor que não retém nada para si, que se doa e que quer que todo mundo encontre esse tesouro, né, Padre? Então é maravilhoso isso. Exatamente. E isso na vida de Santa Teresinha é muito forte, porque de fato nós vemos ela tem uma dedicação muito grande de viver a sua vida pelo outro, para o outro, né? Uhum. Tanto que quando nós lemos as cartas,
que ela escreve as cartas de Santa Teresinha, ela fala, diz muito a alguns missionários, olha, estou oferecendo jejum por vocês, meus sacrifícios por vocês, intercedendo por vocês, pela sua missão, pelas suas dificuldades, enfim. Então, é uma vida de muita entrega, não para si, mas para o outro, né? Sim, Até aqui estamos bem? estamos muito bem. Tá bom. Então, continuamos no capítulo 2. O capítulo 2 do Papa Francisco trata sobre a pequena via da confiança e do amor. Quando nós falamos de pequena via, para aqueles que não estão habituados a ouvir Santa Teresinha, a pequena via é o caminho espiritual de Santa Teresinha. Santa Teresinha encontrou na sua vocação, na sua relação com Deus, um caminho espiritual muito profundo e muito autêntico dela. É muito próprio da vida de Santa Teresinha, essa pequena via, né? É o caminho mais verdadeiro de confiança e de amor a Jesus Cristo, né? Conhecido também como o caminho da infância espiritual, né? A pequena via consiste de maneira muito concreta da vivência daquela palavra evangélica, quando fala que Jesus revela o céu aos pequeninos, né? Aquele trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. O Papa Francisco, inclusive, coloca isso no início desse segundo capítulo. Santa Teresinha descobre, né, e vive de maneira muito concreta na sua vida um caminho espiritual que é baseado na pequenez, Uhum. né? Então, Deus ama os pequenos, então ela escolhe ser pequena, né? E o caminho da pequenez de Santa Teresinha é abraçar as coisas simples, né? A humildade, vivida da maneira mais radical e profunda possível por amor, por amor. Então, a pequena via se concretiza justamente nisso, de colocar-se à disposição de Deus para viver a sua relação com Ele nas pequenas coisas, né? E é bonito porque Santa Teresinha, justamente no Carmelo, ela buscava aquilo que era menor, Uhum. né? As menores funções, os trabalhos que ninguém queria, porque ela sabia que nessas pequenas coisas estava justamente a vontade de Deus, né? O desejo de que Deus fizesse dela essa mulher pequena, né? Então é bonito perceber isso, né? A pequena via da confiança no amor e do serviço das coisas pobres, podemos dizer assim. Então, Teresinha tem esse dom, né? E, claro, ela vê-se sempre muito pequena. É porque essa pequena via é tão singular, porque ela, em todo momento, se reconhece pequena. Ela fala, eu não sou nada, eu sou um vermezinho, né? Eu não tenho valor nenhum, né? Ela reconhece com muito. A gente percebe nos escritos da Teresinha que ela não fala isso por uma depreciação assim, não é por isso, claro, né? Também não é isso que a fé busca, mas ao mesmo tempo ela não faz isso por uma falsa humildade, né? É interessante por isso. Ela não faz isso por falsa humildade, ela faz isso por humildade profunda, verdadeira, né? Não, eu sou pequena, eu não tenho valor, quem tem amor é Deus, né? Ela fala isso com muita profundidade. É Deus quem tem valor, né? Então, a pequena via, justamente, o caminho da humildade, né? Dos pequenos se abandonam e confiam em Deus. E aí, E cabe nos braços do pai, né? Como ela vai dizer na música, né? exatamente, cabe nos braços do Pai, porque é pequeno, se aconchega nele, né? E o que é muito bonito também, o Papa Francisco recorda isso nesse segundo capítulo, é que muito diverso de algumas ideias um pouco equivocadas de santidade que nós temos, que às vezes tendem a ser individualistas, elitistas, ou às vezes extremamente dolorosas, a pequena vida de Santa Teresinha enfatiza justamente o primato da ação de Deus, a graça de Deus. Santa Teresinha dá uma ênfase muito clara nisso, é a graça de Deus, né? É a minha confiança na graça de Deus que não me abandona, de Deus que age para minha pequenez e minha fraqueza. É como diz a música clássica que todo mundo conhece, né? É a esperança que eu tenho na sua misericórdia. Esperança cega na sua misericórdia, né? Então, Santa Teresinha tem essa ênfase de salientar, não, é a graça de Deus, não sou eu, não é a minha obra, é a obra da graça de Deus em mim, né? Então, é muito bonito isso. E, claro, a confiança sem limites no amor que Deus derrama sobre nós, né? Papa Francisco recorda isso no número 20, que é uma atitude profundamente de confiança, né? De depositar a sua confiança no coração de Deus, fora de si,
Logo, na misericórdia de Deus, né? Então, Santa Teresinha, ela tem esse destaque todo especial. O Papa Francisco recorda isso de maneira muito importante. E no número 22, ele traz um outro elemento que é importante, que é justamente o oferecimento que Santa Teresinha faz ao amor misericordioso de Jesus. Uhum. Né? Em algum momento, quando ela está doente, ela começa a sofrer por não comungar todos os dias, né? Dentro da sua dificuldade, ela teve tuberculose, enfim. E ela faz uma oração muito profunda e muito bonita. Não podendo receber Jesus na Eucaristia, ela diz: ficai em mim como no sacrário. E confia inteiramente nisso, nesse poder de Deus. E o Papa Francisco fala assim: o centro e o objeto do seu olhar não são ela mesma com suas necessidades, mas do Cristo que ama, que busca, que deseja e que faz morada na alma. Muito Diante bonito. da doença, ela não fala, Senhor, vem me curar. Não, Senhor, habita em mim. Ela fala, Senhor, me cura. Não, habita no meu coração. Como no sacrário, vem morar em mim. Porque Né? daí tudo é possível, né? Com Jesus tudo é possível. Exatamente. É. Né? E isso para nós ressoa muito, porque nós acabamos de passar, de certo modo, por uma pandemia onde muitas pessoas não tiveram a Eucaristia presencial, não puderam comungar fisicamente, né? E todos nós experimentamos, de certo modo, o que é essa comunhão Sim. espiritual, né? Na impossibilidade de receber Jesus ali na espécie eucarística, nós aprendemos, e quem soube viver bem isso encontrou a profundidade que também existe na comunhão espiritual, Sim. né? Porque é uma confiança nesse amor e na presença de Deus. Santa Teresinha vive isso de maneira única, única, né? Porque confia no amor e na misericórdia de Deus. Sabe que isso prevalece na relação com Deus, né? Até aqui Muito lindo. Cada podemos vez mais continuar. lindo. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Pessoal, vocês vão perguntando se tiver alguma dúvida, mas assim, tá dando para saborear cada vez mais, padre, tá muito bonito. Tá tudo tranquilo. Ótimo. Esse segundo capítulo, essa pequena via, o Papa Francisco nos convida justamente a descobrir essa pequena via como caminho para a nossa vivência de fé, né? Num mundo onde só as coisas grandes aparecem, só os grandes acontecimentos ressoam, a pequena via de Santa Teresinha é um convite justamente para nos voltarmos às coisas pequenas, às coisas simples, ao amor que é levado de maneira pequena, simples e com profundidade, né? Então, é muito bonito perceber isso na vida de Santa Teresinha. Eu achei bonito aqui, quando, né, passando por esses capítulos que o senhor falou, quando ela fala, né, ele próprio é a virtude, ele próprio é o santo, então vai vir a partir daí a nossa santidade, né? Claro, os Exatamente, a nossos santidade se forma méritos nele. são muito fracos, então em tudo a gente depende mesmo da graça para irmos nos santificando. Então, imagina uma menina conseguir pôr tudo isso dessa forma, né? Realmente ela que viveu dentro ali do Carmelo, nunca saiu, muito Espírito Santo nessa alma, né, Com padre? certeza, de fato, viveu desde muito cedo, experimentou desde muito cedo o que é essa presença de Deus, né? Isso. Lindíssimo. Pois bem, então, no capítulo terceiro, o Papa intitula o capítulo terceiro dizendo Serei o amor. Esse título é muito profundo porque, volto a dizer, para aqueles que não conhecem a história de Santa Teresinha tinha o desejo de ser tudo na igreja, né? Ela tinha uma profundidade vocacional muito grande, muito abrangente, né? Ela queria ser carmelita, mas ao mesmo tempo queria ser missionária, queria ser sacerdote, enfim, ela queria ser um pouco de tudo, né? E chega um momento da vida dela que ela fala assim: eu sei como vou ser tudo. No coração da igreja eu serei o amor, e sendo o amor eu serei tudo, né? Então, ela se encontra a razão e o ser da sua vocação no amor. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor. Assim eu serei tudo, né? Então, o Papa intitula justamente esse terceiro capítulo com o serei o amor, né? E no número 31, o Papa Francisco já começa dizendo que, de fato, Santa Teresinha não receou mendigar um pouco de água. Ou melhor, não receou mendigar um pouco de água a Santa Teresinha. Tinha sede. Mas ao dizer dá-me de beber, era o amor da sua pobre criatura que o Criador do universo pedia. Tinha sede de amor. Deus pede esse amor a Santa Teresinha. E ela compreende isso. Não, então eu serei o amor. É sendo o amor que eu serei tudo.
né? O Senhor pede a ela e ela oferta esse amor a ele, né? Ela é muito profunda, porque ela vive justamente aquele pedido de Jesus: amai-vos como eu vos amei, né? E o amor de Jesus é o amor entregue, total, né? Oblativo, e ela entende isso perfeitamente. Vejam, para uma jovem de 20 e poucos anos entender isso com tanta Então, profundidade, né? é muita graça. Não, É eu vou ser acolhida. tudo, eu vou amar Deus inteiro, e o meu amor vai ser entregue para Ele, e vai ser derramado por Ele, enfim, é belíssimo perceber isso, né? Então, Deus pede a Santa Teresinha esse amor, e ela não nega, ela entrega profundamente, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma reserva. E no número 33, o Papa Francisco vai recordar que Santa Teresinha tem a viva certeza de que Jesus a amou e a conheceu pessoalmente em sua paixão, que me amou e se entregou por mim. Contemplando Jesus em sua agonia, ela lhe diz: Tu viste-me. Como diz o menino Jesus nos braços de sua mãe. Com a tua mãozinha que acariciava Maria, sustinhas o mundo e dava-lhes vida. Santa Teresinha percebe e sabe, sente, vive que Deus a amou. Santa Teresinha vive isso com muita profundidade. Por isso, quando nós vemos os episódios de Santa Teresinha em que ela está já no fim da vida, tuberculosa, ela em nenhum momento, nós não vemos em nenhum momento Santa Teresinha resistir ao sofrimento. Não vemos em nenhum momento Santa Teresinha pedir a Deus: Senhor, eu quero ficar livre desse sofrimento. Ela se percebe tão amada por Deus que ela percebe que também a doença é uma forma de Deus amá-la, porque ela percebe que a doença que ela recebeu não é um castigo de Deus, mas um caminho para ser santa. Uhum. É a É a purificação dela, né? purificação. Então, ela tem a certeza clara, profunda, de que Deus a amou, e sabendo disso, ela se entrega totalmente a Ele. Então, serei o amor é isso, né? Eu me entrego a Ele, né? Por amor eu entrego e deixo que Ele faça de mim o que Ele quiser. Então, Como tanto ele se entregou por nós, né? Como ele se entregou por nós. exatamente como Ele se entregou por nós. Santa Teresinha contempla Jesus crucificado sabendo disso. Ele se entregou por mim, então eu também me entrego a Ele. Então, Santa Teresinha tem essa profundidade de amor, de entrega, e ela não se reserva para isso. Ela não, eu vou amar o Senhor, né? E oferta, mesmo a sua doença, mesmo seus poucos anos de vida, viveu 24 anos somente, né? Então, mesmo nesse pouco ano de vida, ela se entrega, né? O amor para que, de fato, o Senhor cresça. Então, tudo isso faz parte justamente desse ser amor, né? E no número 36, o Papa vai dizer que Santa Teresinha mostra, a partir do Evangelho, que Maria é a maior do reino dos céus, porque é a mais pequena, a mais próxima de Jesus em sua humilhação. Ela percebe que as narrações apócrifas estão cheias de passagens atraentes e maravilhosas. Os evangelhos nos mostram uma vida humilde e pobre, vivida na simplicidade. Maria foi a primeira a viver a pequena via, na fé pura e na humildade. Então vejam, Santa Teresinha já lá atrás aponta Maria como o exemplo da grande humildade, né? Ela vê que Maria é pequena, Maria vive na simplicidade, mesmo estando ao lado de Jesus, mesmo sendo a mãe de Jesus, Maria está sempre calada, Uhum. né? Atenta, observando, mas sobretudo servindo a Jesus. Serva, é. Maria é serva, né? Então, Santa Teresinha percebe justamente que a grandeza de Maria está no serviço, na pequenez, né? Então, ela aponta Maria como esse grande exemplo de amor servil, de amor oblativo, né? Então, é mãe do Salvador, é serva e vive tudo na pequenez, né? Então, brilha aos olhos de Santa Teresinha o exemplo de Maria como essa testemunha, testemunha viva da pequena via, da humildade, da simplicidade. E é justamente olhando para Maria, para nós também hoje olhamos para Maria e vemos a grandeza da pequenez. Aquela que se fez pequena foi feita grande. É o que Maria exclama no Magnífica. Ele derruba os poderosos e exalta os humildes. É. Padre, o Marcelo está dizendo aqui, mas como devemos agir neste mundo agitado e modernizado para imitar a santidade de Santa Teresinha? Como hoje em dia a gente consegue imitar Santa Teresinha?
É, claro, todos os santos, ninguém, a gente nunca consegue imitar os santos 100%, porque o caminho de santidade de cada um é de uma forma, né? Ninguém tem um caminho exatamente igual ao outro, né? Então, a gente não tem como falar, eu quero ser como Santa Teresinha, viver como Santa Teresinha, ou como São Padre Pio, ou como São João Paulo II, enfim. É um caminho sempre individual da santidade. Mas o que nós podemos é viver as inspirações que os santos nos trazem. Então, no nosso mundo tão corrido, tão agitado, modernizado, corrido, sempre ressalta o exemplo da pequenez, né, da simplicidade, de buscar as coisas pequenas, né, de buscar as coisas simples. Né? A pequena via nos mostra justamente isso. É fazer aquilo que Deus me pede para fazer, né, de maneira concreta, né? Porque nós vemos hoje tantas pessoas que no mundo do trabalho, né? Olhamos o mundo do trabalho, tantos maus funcionários, né? Que burlam ali os seus chefes, inventam desculpa, arranjam alguma coisa para fazer aquele trabalho meia boca, enfim. Mas a vocação nossa é viver com profundidade aquilo o lugar onde Deus nos colocou. Uhum. Então, no meu trabalho, Deus me deu aquele trabalho, eu preciso vivê-lo de maneira profunda, verdadeira. Depois me esforçar para fazer o melhor possível. Né? Então, a pequena via é fazer bem aquilo que Deus nos confia para fazer. Né? Santa Teresinha é interessante porque Santa Teresinha ela buscava de fato os trabalhos mais humildes, mas também às vezes ele era imposto por maldade também. Né? Nós temos aí uma das superioras dela que testava Santa Teresinha com alguns trabalhos, né? Para ver se de fato ela era tão humilde assim, se de fato ela ia aguentar ali. E Santa Teresinha aguentou em todo momento, né? Fizeram com ela para testar, mas ela viveu por amor, né? Então, o exemplo de Santa Teresinha para o nosso mundo é isso: é viver bem a nossa vocação, o lugar onde nós somos colocados, viver com amor, com dedicação, né? Colocar de fato o nosso coração naquilo que nós fazemos e fazê-lo bem. Isso. Isso já é um E caminho para Marcelo, viver bem. eu acho que completando tudo que o padre falou, seguir também Santa Teresinha confiando na graça em todos os momentos, né, padre? Pedindo todos os instantes o Espírito Santo, porque é só a graça mesmo para ajudar a gente a se manter são, perseverantes na fé. É pela graça, né? A gente vê tanta coisa, o mundo atrai a gente para tantas coisas tão diferentes, tenta desordenar os nossos afetos, e é só o Espírito Santo para ordenar eles de novo, né? Então, acho que Santa Definitivamente, Teresinha uma vida vivida à tem luz do que. Espírito. É isso mesmo. Muito bom. E isso, boa noite para o Padre Miguel também, que o Padre Miguel está dando um alô aí. Meu padre, a bênção. Boa noite ao Padre Miguel também. Pois bem, então, seguindo ainda esse capítulo do Ser e o Amor, o número 41 vai dizer que tal descoberta do coração da igreja é uma grande luz também para nós, a fim de não nos escandalizarmos por causa das limitações e fraquezas da instituição eclesiástica, marcada por obscuridades e pecados, e entrarmos no seu coração ardente de amor, que se incendiou em Pentecostes, graças ao dom do Espírito Santo. Eu serei o amor. Essa é a opção radical de Teresinha, a sua síntese definitiva, a sua identidade espiritual mais pessoal. É viver o amor dentro da igreja, apesar de tudo aquilo que a gente possa ver de errado. E as fraquezas? Santa Teresinha também as teve. Todos os santos tiveram as suas. As fraquezas são naturais, fazem parte justamente do caminho. Padre Pio diz que não existe santo sem passado, como não existe pecador sem futuro. É verdade. Né? Então, Santa Teresinha nos dá esse exemplo de um coração abrasado de amor, abrasado justamente dessa presença do Espírito Santo, que as fragilidades, as fraquezas da igreja não são maiores do que o amor. Né? As limitações não são maiores do que o amor. Santa Teresinha é muito profunda nisso. Claro, no tempo de Santa Teresinha também haviam fragilidades e fraquezas, quer na igreja enquanto instituição, quer no Carmelo, enfim, mas o amor é tão profundo que supera isso. Esse amor e essa presença do Espírito Santo são tão profundos que vão além disso. Não se limitam nisso porque percebem que Deus é maior do que isso. Então, quando Santa Teresinha se identifica como o amor no coração da igreja, isso não é mais importante, isso é secundário, é marginal, porque o amor, a vivência do amor de Deus, esse abrasar do Espírito Santo, é o que conduz a sua vida. E a misericórdia vai
se encontrar e suprir qualquer miséria, né, padre? Exatamente, definitivamente. Até aqui, Muito bem. O pessoal tá. também está tranquilo. Vamos lá. Então, já caminhando para o quarto capítulo, que é também o último capítulo dessa exortação apostólica, o Papa Francisco intitula como No Coração do Evangelho. E ele nos recorda que já na Evangelii Gaudium, lá atrás, quando ele foi eleito pontífice, ele já insistia que a igreja regressasse ao frescor do Evangelho, que ela fosse de volta à fonte da sua missão, do seu ser, da sua existência, que é justamente o Evangelho de Jesus Cristo. E que esse retornar ao Evangelho trouxesse um frescor de novo à igreja, né? E quando ele fala sobre Santa Teresinha, ele recorda justamente a questão da missionariedade. Claro, Santa Teresinha é um exemplo das missões, mas ele recorda justamente que isso é uma verdade evangélica, é o coração do Evangelho. A missionariedade é o coração do Evangelho, é o coração de toda a vocação batismal. E Santa Teresinha é um exemplo disso. Santa Teresinha, com muita profundidade, vai ao coração do Evangelho e justamente desse encontro com o coração do Evangelho brota justamente esse desejo missionário, esse ardor missionário, né? E Santa Teresinha nos dá um testemunho maravilhoso de amor à vida missionária, né? E aqui a gente pergunta, né? Muitas pessoas perguntam, como é que Santa Teresinha é padroeira das missões, sendo que nunca saiu do Carmelo? É uma pergunta clássica de muita gente. Ah, mas ela nunca saiu do Carmelo, ficou presa lá o tempo todo que ela foi religiosa. Como é que ela é padroeira das missões? Bom, eu gostaria de recordar um exemplo. Há alguns anos, em 2016, eu fiz missão em uma paróquia, a Paróquia Imaculada Conceição do Ipiranga, e o pároco da Paróquia Imaculada Conceição, o Padre Boris, ele é chileno, e ele tem uma irmã que é carmelita. Hum. E na ocasião nós tivemos durante a missão a oportunidade de fazer uma chamada de vídeo com ela. Ela originalmente era do Carmelo de Campinas, mas num determinado momento ela aceitou um chamado para ir ser carmelita no Marrocos, Nossa. num Carmelo que estava quase em extinção, porque não tinha vocações, num país predominantemente muçulmano. Pediram religiosa do mundo inteiro e ela foi para essa comunidade no Marrocos, e hoje ela está no Cairo, mas quando falamos com ela, ela estava no Marrocos. E uma das perguntas que fizeram a ela foi justamente essa. Irmã, como Santa Teresinha foi padroeira das missões, sem nunca sair do convento lá do Carmelo? Ela, muito didática, falou assim, na verdade, a gente precisa compreender o que é missão. Porque missão não é só ficar batendo perna na rua. E ela deu um silêncio, mas se entendemos, né? E ela falou, de fato, Santa Teresinha nunca saiu do Carmelo. E é verdade, nunca saiu. Mas o ser missionário não está só no estar em outro lugar ou em outro país. Santa Teresinha nos mostra isso, né? O coração do Evangelho está, em primeiro lugar, o desejo missionário. E ser missionário, e aí a criatividade missionária, você pode ser missionário de diversas formas. Alguns são missionários em loco, né? Vão nas terras de missão, vão nos lugares distantes para fazer a missão. Outros rezam pela missão e são tão missionários quanto. E quando vemos Santa Teresinha oferecendo jejuns, sacrifícios, a sua própria doença pelos missionários, quanto esse sacrifício não sustentou aqueles missionários. E quanto o sacrifício dela não ajudou eles a permanecerem fiéis à sua missão lá, né, onde estavam, nos desafios que estavam. Então, o Papa Francisco nos convida justamente a encarnar de novo essa missionariedade evangélica. É o que ele convida lá atrás no Evangelii Gaudium, da igreja em saída. Nem todo mundo vai em saída para a África. Nem todo mundo vai em saída para a Ásia. Às vezes em saída com o meu vizinho. Dentro da Às vezes própria em saída da casa. minha casa. É. Então, é compreender justamente que a missionariedade não está em ter o corpo em outro espaço geográfico, mas é ter o coração onde o Senhor quer me colocar. Pode ser em outra terra, mas pode ser aqui mesmo, pode ser alguém que convive comigo do meu lado, alguém no trabalho, na escola, enfim. Então, o convite que o Papa Francisco faz nesse quarto capítulo é justamente voltar ao coração do Evangelho e compreender isso, que o Senhor chama todos a serem missionários,
que a missionariedade é uma vocação própria do nosso batismo. Na verdade, não é nenhuma vocação, é uma exigência do nosso batismo, né? O documento de Aparecida fala que nós somos discípulos missionários, né? Então, está condicionado. Não é discípulo e missionário. Não. É discípulo missionário. Um está ligado ao outro. Não tem como separar, não tem como distinguir. Todo batizado é discípulo missionário. Então, o Papa Francisco encerra justamente essa exortação apostólica, fazendo esse convite para que, olhando a Santa Teresinha, vendo Santa Teresinha, tudo o que Santa Teresinha fez a partir do Evangelho, toda a sua vida é uma vida vivida a partir do Evangelho, o convite para que nós possamos voltar ao Evangelho e redescobrirmos a nossa vocação cristã, nossa vocação batismal, como Santa Teresinha, a partir de Jesus Cristo, que está vivo e presente nas páginas da Sagrada Escritura, nos Evangelhos. Maravilhoso. E aí, gente, é bonito porque a gente vê que daí realmente não tem uma frustração que paralisa, né? Porque daí ela queria ir até os confins do mundo. Não foi possível, mas se entendeu o missionário onde estava, rezando pelas missões, né? Aguentando tudo que era proposto, bom e não bom, pelas superioras, pelas companheiras. Então, tudo isso foi a grande missão, né, dela. Então, acho que isso para nós também é um grande ensinamento. Quando a gente entende que Jesus nos chama onde nós estamos, e aqui a gente deve anunciar o reino, e ele vai nos mostrando o caminho a seguir, a gente não se frustra, né, Padre? Porque a gente entende que a gente está aonde Jesus nos quer. Então, eu acho que isso Exatamente. realmente, de tudo que o senhor falou aqui, é algo maravilhoso para a gente reter hoje e continuar pensando também. E Santa Teresinha, olhando o Evangelho, ela nos ensina justamente a olhar o mundo contra a maré, né? Porque num tempo onde o mundo pensa tanto em coisas grandes, onde todo mundo quer grandeza, ela nos mostra que a grandeza mesmo está no ser pequeno, no ser simples, né? Uhum. É ser pequeno que se alcança a grandeza. Né? Num tempo onde se preza tanto o individualismo, ela mostra a grandeza de colocar a vida a serviço do outro, né? Então a gente pode imaginar, seja na vocação sacerdotal, na vocação matrimonial, o serviço ao outro, né? Ao esposo, à esposa, à família, né? E mesmo em outras dimensões, mesmo em dimensões não necessariamente vocacionais, mas do próprio trabalho, né? O trabalho também é um serviço ao outro, né? O que eu faço em prol do outro, um médico, um advogado, um atendente de telemarketing está ali a serviço do outro, fazer isso bem, né? No tempo de individualismo, a gente perceber que a gente pode fazer algo pelo outro, colocar a serviço do outro, né? Muito bem, e ela vai daí colocar no nome dela também a Sagrada Face, né, Padre? Justamente, A acho que Sagrada tudo isso que o Face. senhor comentou de quando ela contempla o Jesus, a paixão, e ela vê esse rosto pedindo esse amor para ela. Exatamente. Santa Teresinha abraçou de maneira muito profunda esses dois nomes, né? Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. O Menino Jesus é justamente esse exemplo da pequena via, né? Esse amor profundo que ela tinha a Jesus menino, porque justamente percebia aquele Jesus terno, né? Tão simples, tão pequeno, enfim. Então, isso atrai muito o coração de Santa Teresinha. E ao mesmo tempo a Sagrada Face justamente é o exemplo da paixão. Na face de Jesus, ela vê justamente esse Deus que ama, esse Deus que é misericórdia. Então, a Sagrada Face é o exemplo do quanto ela era devota e tinha profunda devoção, profundo carinho, profundo amor a esse Jesus que sofre por amor a cada um de nós. Né? Esse amor desde a encarnação até o fim, né? De ponta a De ponta. ponta a ponta. É por isso que é o amor, né, gente? É completo. Que lindo, padre. Nossa, muito especial. E acho lindo e até divertido de uma forma santa isso dela que queria ser tudo. Queria agradar tanto a Deus que queria fazer tudo, né? O É que de fosse fato o exemplo da possível. criança, né? A criança não se contenta com um brinquedo, ela quer todos, né? Muito bonito. Nossa, muito especial. E que Santa Teresinha continue inspirando a gente, né? Diz que até para pegar um alfinete, ela fazia de uma forma maravilhosa para agradar a Deus. Tudo, tudo. Então, que a gente também possa, desde a hora que a gente acordar, querer em todos os momentos agradar a Jesus. A gente vai ter um dia maravilhoso se a gente buscar viver assim com a graça, né, Padre? Com certeza Com não tem outro caminho certeza. para o dia não ser bom, porque você vai estar na companhia de Jesus o tempo inteiro, né? Com certeza. E claro,
o convite àqueles que puderem lerem a exortação apostólica, que é pequena, são poucas páginas, vale muito a pena aprofundar esse pensamento do Papa sobre Santa Teresinha num ano tão especial como este dos 150 anos do nascimento de Santa Teresinha. Bom, então ela com certeza é uma das suas grandes santas, uma das suas devoções, Com certo? certeza, ela tá sempre aqui presente. Para os sacerdotes em geral, né, padre? Se que essa vontade que ela tinha de ser sacerdote, como ela não poderia ser, ela seria, como que ela diz, irmã de vocês? Sim, irmã Uma dos pessoa- sacerdotes. Irmã dos sacerdotes. Olha que coisa linda. Até isso ela E quer uma ser. Eu grande achei. intercessora para as famílias, porque Santa Teresinha vem de uma família santa, Uhum. Ah, é verdade, isso é muito bonito. né? Os seus pais são canonizados, né? São Luís e Santa Zélia, e algumas irmãs dela já estão em processo de canonização Ah, é? também, vem de uma família É. santa. Sim, algumas das irmãs de Santa Teresinha têm um processo aí correndo, né? Nossa, que lindo. Mas Que maravilha. E os essa. pais de Santa Teresinha, os dois leigos já são santos, né? São Luís, Santa Zélia e Martã. Muito lindo. Olha, pessoal, tudo agradecendo, pedindo que Deus esteja sempre com o senhor, que Santa Teresinha te proteja, viu, padre? Que lindo. Que caia essa chuva de rosa sobre o senhor todos os dias, Sobre nós, todo mundo está acompanhando a gente aqui. sobre nós todos. E muito lindo também quando ela fala de Nossa Senhora, né? O nosso modelo mesmo de discípula e de como a gente tem que olhar para Nossa Senhora todos os dias, pedir esse amparo maternal e seguirmos esse exemplo maravilhoso de Nossa Senhora também. Que os santos todos, né? A gente começa a ler a história de um santo, a gente vê que todos tiveram esse grande encontro com Nossa Senhora e grande exemplo, né? De via de santidade, a mãe de Jesus e nossa. Exatamente, todos tiveram uma proximidade ali com ela. E o padre, a gente fala de um jeito muito lindo dos santos, e é isso mesmo, a igreja diz, e o padre Iago repetiu esses dias para mim, e ficou. Os santos são o tesouro da nossa igreja. Isso é maravilhoso, né, padre? São mesmo, são o tesouro da nossa igreja. São exemplos para nós, pessoas tão humanas quanto nós, tão, com tantas fragilidades, mas se abriram tanto à graça, que a gente pode hoje nos inspirarmos neles e saber que é Justamente. possível. Como o senhor falou, cada um naquilo a que é chamado, na estatura que deve chegar, mas é possível para todos, né, atingirem aí o máximo conforme vão se abrindo. Exatamente, a ninguém é impossível. Isso mesmo. É difícil, mas não é impossível. Que bom. Muito bem. Padre, muito bem, muito obrigada. Então, vou pegar aqui uma imagem linda de Nossa Senhora que eu ganhei Sim, hoje, de Nossa Senhora Aparecida, que eu sei que o senhor também é muito devoto. E vamos rezar uma Ave Maria, então, Padre? Daí o senhor vamos dá dar uma a Ave benção Maria, para nós? para que Nossa Senhora também nos abençoe e nos acompanhe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Aparecida, do seu esposo São José e de Santa Teresinha, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Como Amém. mandaram aqui no nosso chat, Salve Maria Imaculada, Deus abençoe. Ave Maria Imaculada, que lindo. Ô, Padre, e a gente pode dar um spoiler do próximo ou o senhor vai pensar ainda se vai ser a nova? Pode dar um spoiler do próximo, com certeza. Então, pode dar. No mês que vem, se Deus quiser, nós vamos tratar sobre a última encíclica do Papa Francisco, né, a encíclica sobre o Sagrado Coração de Jesus. Ai, que Para um barato. mundo tão sedento de amor, essa encíclica que nos convida a voltar os nossos olhos para o coração de Jesus. Um mundo sem amor, sem coração, o coração de Jesus cheio de amor. Isso mesmo. Maravilha, Padre. Obrigada. Pessoal, obrigada também a companhia de todos vocês. E a gente se despede aqui dizendo, como sempre no Deus Convida, que nós estivemos, nós estamos e continuaremos sempre reunidos pela graça de Deus. Amém. Obrigada, Padre. Uma boa Imagina, noite, viu? por nada. Tchau, Deus abençoe pessoal. Boa vocês, uma boa noite. noite, bom descanso para todo mundo. Amém. Tchau, tchau. Tchau.